Olá a todos, meu nome é Luiz, eu sou professor de Física e nessa aula eu vou falar sobre unidades de medida. Mas antes de falar sobre unidades de medida em si, eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico dela e a sua importância no nosso dia a dia, nas ciências e na engenharia. Né? Vou começar com uma apresentação, né, em PowerPoint. Bom, a primeira coisa que eu pergunto é: qual a importância das unidades de medida para nós? Bom, ahn, ela é extremamente importante porque basicamente ela pauta a nossa vida cotidiana, né? Então, quando tu vai no mercado, tu vai se deparar com uma série dessas unidades. Por exemplo, quando tu vai comprar arroz, feijão, ah, ou fruta, legumes, tudo isso é baseado numa unidade de medida. Por exemplo, tu vai comprar 1 quilo de arroz, a gente está falando de uma unidade de massa, né? Quando tu vai comprar 1 litro de leite, tu tá falando de uma outra unidade, que é uma unidade de volume, né? Quando a gente vai cronometrar o tempo que a gente vai de Porto Alegre a uma determinada cidade, por exemplo, Alvorada, onde eu moro, a gente faz através do relógio, contando segundos, segundos, minutos, horas. Então é uma outra unidade. E assim sucessivamente. Então as unidades elas estão presentes no nosso dia a dia com muita ênfase. Né? Sem elas nós não conseguiríamos medir nada, basicamente. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre a evolução das unidades de medida. Não vou me aprofundar muito num contexto muito pesado sobre questões históricas, mas eu vou falar um pouquinho sobre que as unidades de medidas elas evoluíram junto com a sociedade a qual ao qual nós estamos inseridos, né? Então, por exemplo, há 3.000 anos atrás existiam sociedades e essas sociedades elas tinham que criar uma unidade de medida para fazer as coisas do seu cotidiano, né? E cada unidade era diferente uma da outra para cada região, tá? Então, e essas unidades normalmente eram baseadas em partes do corpo, né? A mão, o polegar, o braço. Então, isso era um sistema de medidas que eles utilizavam como base, né? Então, tem algumas, eu peguei três exemplos dessas unidades, né, históricas, mas existem outras, muitas outras. E como eu disse para vocês, elas eram para cada região existia uma diferença. O que acontece é o seguinte, com a evolução da nossa sociedade, essas regiões começaram a fazer comércio. Então elas começaram a ter que padronizar algumas dessas unidades para poder haver esse comércio, esse trânsito de valores, de produtos, enfim, né? Então eu vou mostrar para vocês agora três unidades assim históricas, bem fáceis de tu achar na internet, de pesquisar, que seria o cúbito no Egito Antigo, né? Que é o que a gente tem conhecimento de uma unidade mais antiga, que é o cúbito real, que é datado de 3.000 a.C., né? E ele basicamente a medida do dedo médio do faraó até o cotovelo. Esse comprimento ele foi gravado numa pedra de mármore, né? Então aqui tu tem aqui um valor equivalente hoje em dia, né? Que seria um cúbito equivale a 524 milímetros, né? Existia uma subclassificações extremamente complexa. Eu particularmente li sobre e achei bem difícil de entender e como eles mediram, né, como eles faziam essas medidas. E é muito impressionante porque essa medida do cúbito real no Egito Antigo, eles construíram as pirâmides, né? E o erro dela, se vocês pesquisarem, o erro nas medidas é de 0,05%. Eles tiveram uma precisão incrível com uma unidade que não é tão precisa assim, né?
Então temos um outro exemplo, é a Babilônia, que eles usavam uma unidade chamada mina para massa, que era um pedaço de pedra, né, basicamente, que é equivalente a mais ou menos 640 gramas. E tem a Grécia, que usava o dedo como comprimento, né? Que é cerca de 19,3 milímetros. O Egito Antigo, a Babilônia e mais os hebreus, eles tinham unidades próprias, mas como eles faziam comércio entre si, eles tinham que adotar alguns padrões, né? Para poder fazer esse trânsito. Então e só para vocês verem o quão antigo é e o quão importante é vocês saberem sobre unidades de medida, né? Agora eu vou falar um pouco uma coisa um pouco mais atual, que é o Sistema Internacional de Unidades. Como eu falei para vocês, as unidades de medida elas evoluem conforme o tempo vai passando, conforme vai fazendo as trocas entre povos, eles tiveram que criar alguns padrões e posteriormente, com o desenvolvimento da ciência em si, eles precisavam, além de ter um padrão, eles precisavam ter unidades a quais fossem mais precisas, né? Então veio o Sistema Internacional de Unidades, né? Na verdade não veio o Sistema Internacional de Unidades, foi evoluindo até chegar a um determinado consenso entre a grande maioria dos países, enfim, para utilizar um padrão de medidas, né? Aqui eu coloquei, né, que foi em 1971, que foi a Conferência de Pesos e Medidas. Eles selecionaram 7 grandezas fundamentais. Então, todo o restante as outras grandezas físicas são derivadas dessas 7 grandezas fundamentais. Aqui são as grandezas, né, que eu falei, né, as 7 que foram definidas em 74. 74 isso? 74 não, 71, perdão. Né? Essas são as 7 grandezas definidas como elementar, né? Elementar, as fundamentais. Então, o que nos interessa, o que eu vou trabalhar nessa primeira aula, vai ser a massa, o tempo e o comprimento, né? Que vai ser são as 3 unidades básicas que a gente vai trabalhar. Aqui, ó, comprimento, massa e tempo. Eu peguei as 3 principais. Então, tipo assim, comprimento. O nome dele, a gente vai medir o comprimento em metro, né? O símbolo dele é o mzinho minúsculo. A massa, que a gente vai, que o símbolo dele é o quilograma, kg. E o tempo, que vai ser medido em segundos. Como eu falei para vocês, a partir dessas 7 unidades fundamentais, todas as outras podem ser expressas em relação a elas, né? Então eu vou mostrar aqui os exemplos no slide. Por exemplo, vocês pegarem a potência. Potência, ela é uma unidade, a unidade dela é o watt, tem essa representação, mas ele também pode ser expresso como quilograma metro quadrado por segundo ao cubo. Ó, as três unidades que vamos trabalhar, que eu vou explicar hoje, falar um pouco sobre, né? Que é o quilograma, o metro e o segundo, né? Massa, comprimento e tempo. Força, a unidade de força, que é Newton, que é representado por um N maiúsculo. É quilograma por segundo ao quadrado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um separado. Eu vou falar sobre o comprimento. Bom, a evolução do comprimento foi a 1792 pela França. Eles definiram como metro o 10º milionésimo da distância entre o Polo Norte e o Equador.
Isso na prática é muito complexo de se utilizar. Então, eles posteriormente eles adotaram o metro como a distância entre duas linhas de um bastão de platino e irídio. Esse é o que eles chamam de metro padrão. Em 1960, foi adotado, eles precisavam de mais precisão e aí foi adotado a, o comprimento de onda, né, mais preciso, né, como comprimento de onda emitido pelo Krypton 86. Então é um valor múltiplo da frequência do comprimento de onda do Krypton 86. Eles escolheram o Krypton 86 porque ele era o que, fazendo o cálculo, chegaria mais próximo ao metro padrão, né? E em 1983 a ciência evoluiu tanto que estava precisando de mais precisão. E aí o que eles decidiram, deram um passo bem grande, diga-se de passagem, mas eu não vou entrar muito nesse contexto aqui de como é que eles fizeram, que eles acabaram definindo como metro a distância percorrida pela luz em um determinado tempo, né? No vácuo, no caso. E daí eles conseguiram uma precisão muito grande para o que era necessário para o nosso desenvolvimento na nossa sociedade, né? Na ciência e na engenharia. Aqui uma tabelinha de alguns comprimentos aproximados. Pra vocês terem uma ideia, olha a distância às galáxias que se formam primeiramente, 2 vezes 10 na 26 metros, é absurdamente grande, e olha o raio do próton, extremamente pequeno. Né? Eu vou falar depois, mais para frente, sobre sobre as potências de 10 aqui que está sendo utilizado, né? Que é para te ficar mais fácil de manipular esses números, né? Mas aqui vocês conseguem ver que existe valores de comprimentos extremamente pequenos e extremamente grandes. O tempo. O tempo ele tem que o tempo ele pode ser medido desde que tu consiga responder duas questões, né? Quando começou e quanto tempo durou. E qualquer evento cíclico pode ser utilizado para isso. Por exemplo, a rotação da Terra, a translação da Terra ao redor do Sol, as marés também tu pode utilizar, porque é um evento cíclico. Tu pode utilizar as estações do ano, né, em locais bem definidos. Né. Eu botei aqui quando aconteceu e qual aconteceu, que é as duas perguntas que eu falei. E o padrão adotado, que foi o padrão que nós utilizamos, foi na 13ª conferência, em 1967, que ele é baseado no relógio de Césio 133, que é o relógio atômico, né? Que são os relógios mais precisos que existem. Esse relógio é tão preciso que se não existisse esse tipo de relógio baseado nesses elementos químicos, nós não teria a possibilidade de ter um GPS, por exemplo. Daria um erro muito grande, porque ele precisa ser extremamente preciso, extremamente preciso. Aqui tem uma tabelinha de tempo, né, de alguns intervalos de tempo aproximado. Ó, tempo de vida do próton previsto, 1 vezes 10 na 39, é um absurdo esse tempo. Como, por exemplo, tempo de vida do muon, 2 vezes 10 na menos 6, que é extremamente pequeno, muito rápido. A duração de um dia, 9 vezes 10 na 4, isso aqui em segundos, né? Então, tipo, tu consegue ver que tu tem, para algumas coisas na natureza, tem tempos extremamente grandes e extremamente pequenos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre massa, né? A massa, o padrão que é adotado pelo SI é um cilindro de platino e irídio que foi atribuído num acordo internacional com uma massa de 1 kg. Então ele é eles pegaram um cubo desse material e disseram, isso é o quilo, isso aqui é o quilograma.
E uma curiosidade que eu botei aqui que eu achei interessante é que eles fizeram cópias e distribuíram para os centros de para os laboratórios no mundo inteiro. E nos Estados Unidos, a cópia deles fica no NIST, que é o órgão deles de metrologia, né? E ele é removido apenas uma vez por ano para aferir as duplicatas. E desde 1889 ela só foi duas vezes para a França para fazer comparação com o padrão primário. Isso eu acho muito legal, um contexto histórico. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a notação científica. Notação científica é a notação mais simples, é um método mais simples de tu representar um número muito grande ou um número muito pequeno, né? Por exemplo, tu tem esse número aqui que é gigante em metros, que eu não sei nem pronunciar, mas com a notação científica tu consegue facilmente escrever ele 3,56 vezes 10 na 9 metros. Ou esse valor de tempo muito pequeno, muito pequeno, que tu consegue expressar ele de maneira bem simples. 4,92 vezes 10 na menos 7. Também podemos utilizar prefixos, né? Esses valores aqui que eu falei da notação científica, pode ver que eles estão expressos aqui, ó. É muito mais fácil tu representar um número muito grande por essa notação do que colocar um valor desse tamanho. Imagina tu colocar, se fosse 10 na 28, seria 28 zeros depois da vírgula. É um absurdo, é muito grande, difícil de trabalhar também, né? Aqui tu tem a tabela de prefixos, né? Que eu falei que tu pode trabalhar. Por exemplo, o quilo, ó, representado pela letra K, que equivale a 10 na 3, né? Que é 1000. Então, 1 quilo é 1000. O mega, o giga, o tera, esses valores aqui a gente conhece bastante, né? Isso aqui a gente utiliza muito no dia a dia, no supermercado, coisa desse tipo. Mega a gente utiliza muito em questão de internet, a gente fala muito de mega. Giga a gente fala muito sobre capacidades de HD de pendrive, e tera também, giga e tera. O, uh, o milli a gente pode falar de comprimento, né? Milímetro, enfim. Então essas são as unidades, seus símbolos, né? É bem interessante a pessoa saber trabalhar. O número que está em cima da potência de 10 é um número de zeros após a vírgula, né? Então 10 na 18 é 1, numa sequência de 18 zeros. De 15 zeros, de 12, de 9, de 6, de 3. Enfim, assim vai indo. Aqui a questão de trabalhar com os prefixos, né, que eu falei. Então, por exemplo, tu tem esse valor aqui em watts, que é 1,27 vezes 10 na 9 watts. Isso é igual a 1,27 gigawatts, que é igual a 1,27 GW. Então, tu consegue, se tu pega esse valor aqui, tu consegue, pelo prefixo, tu consegue saber que ele é 1,27 vezes 10 na 9. Ou esse número muito pequeno aqui, que é em segundos, que é 2,35 vezes 10 na menos 9 segundos. É 2,35 nanosegundos. Ali o prefixo nano em vermelho, né? E tu pode se representar ele por apenas um número e duas letras. Muito fácil. Então tu olha n, o n de nano, tu já sabe que é vezes 10 na menos 9. Então é bem simples de trabalhar. E numa próxima aula a gente vai trabalhar daí com as mudanças de unidades de medida. Então, eu só queria falar sobre, nessa aula, foi uma aula bem curta, mas acho muito importante porque a gente falei um pouquinho sobre a evolução dela, sobre as principais fundamentais, né, no caso as unidades fundamentais, um pouquinho do sistema internacional, um pouquinho sobre os prefixos utilizados e a importância para nós. A ciência e a engenharia basicamente se desenvolve através de comparação.
E tu, para te comparar, tu precisa de determinar uma unidade e um jeito de medir. E conforme a nossa sociedade e nossa ciência foi evoluindo, ela requeriu uma maior precisão para isso. Então, conforme o tempo passa, as unidades elas vão se tornando cada vez mais importantes e mais precisas. Então, quando tu vai fazer, projetar um avião, uh, né, tu precisa de uma precisão extremamente grande nas tuas medidas para te não cair e matar 250, 300, 400 pessoas, né? Diferente de, por exemplo, quando tu for colocar uma porta que nem essa que está atrás de mim, que tu não precisa de uma precisão muito grande na medida. Tu consegue jogar de algum jeito sem se preocupar tanto com a precisão, né? Então, basicamente essa é a aula, né? Ela é bem introdutória, bem simples, não é nada muito complexo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Muito obrigado.